Vamos ler a palavra. Diz a Bíblia: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos repetir esse versículo juntos? Se pela transgressão de um só, e se fala de Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais, diga muito mais. Isso. Muito mais, continue comigo, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe pela sua palavra. Último sermão dessa série, e eu fecho essa série com 4 mensagens. Eu preguei uma, minha esposa pregou 2 e eu agora prego a última. O título, o subtítulo dessa série Reinando em Vida é Assumindo a Posição. Toque alguém do teu lado e diga: Deus nos chamou para reinar em vida. E hoje nós vamos aprender que precisamos assumir a nossa posição. Amém? Você já assumiu sua posição de rei, de rainha? Veremos. Nós aprendemos que Deus quer estender o seu governo sobre toda a terra. Ele planta o jardim no Éden e ele coloca Adão e Eva, sua esposa, nesse jardim, para do jardim o reino de Deus ser estendido sobre toda a terra. Essa era a missão de Adão. E por que o reino de Deus tinha que ser estendido sobre a terra antes do pecado entrar no mundo? Porque Satanás já estava na terra, ele foi precipitado para a terra, de acordo com Apocalipse capítulo 14. Pois bem, Satanás precipitado sobre a terra, trazendo maldade, Deus planta um homem para trazer o reino de Deus para a terra. Deus quer estender esse reino sobre a terra. Adão é tentado, juntamente com Eva, sua esposa. Adão fracassa, e por isso que o texto diz: pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele. Então, o pecado de Adão, a independência de Deus, nós já aprendemos isso nas 2 últimas mensagens, faz com que o pecado venha para o mundo, junto com o pecado a morte passa a todos os homens, porque todos os homens pecaram, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, olhando para essa realidade que Deus quer estender o seu governo sobre a terra, tem muita coisa que não está acontecendo por conta de nós mesmos, por conta dos salvos que não se posicionaram, que não assumiram a sua posição. Traduzindo ou parafraseando Romanos 5,17, poderíamos dizer que aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação, essas 2 coisas, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, é aqui que começa a nossa história. Bom, então o texto fala de aqueles que recebem de Deus. Pode manter o texto para mim, por favor? Aqueles que recebem de Deus. Aqueles, então, já é um pronome demonstrativo, se não me falha a memória. É isso mesmo, professora Hélida? É pronome demonstrativo, aqueles? É isso mesmo? Você não lembra? Eu não lembro. Fugiu da aula também nesse dia? Que nem eu. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, aqueles fala de um grupo específico, essas pessoas. Então, obviamente, está falando de um grupo específico, e aqui, obviamente, são os salvos. Eles recebem de Deus a imensa provisão da graça e recebem também a dádiva da justificação. Essas pessoas vão reinar em vida por meio de Jesus. Então, veja bem, não existe essa coisa de você reinar ou de eu reinar em vida sem Jesus. Não é uma independência, não é o que Adão propôs, mas sim continuar conectado com Deus, continuar tendo Deus vivo vivendo em nós. Agora, por que isso não tem sido experimentado pelos salvos? Por que João 10, Jesus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância, mas eu vejo muitos cristãos não vivendo uma vida em abundância? Aliás, vejo cristãos vivendo uma vida de depressão, de tristeza, de angústia, de fracassos, de derrotas. Será que esta é a proposta de Deus? Obviamente que não. Então, o que acontece que faz com que uma pessoa não viva, não experimente o reinar em vida? Bom, primeira coisa é que isso tem a ver com pessoas que estão presas ao seu próprio passado. Essa é a razão pela qual muita gente não rompe, muita gente não avança. Por quê? E quando alguém está preso ao passado, essa pessoa também está equivocada quanto à sua verdadeira identidade. E quando eu falo do passado, eu estou falando daquilo que eu fazia sem Cristo no mundo. Estou falando da prática do pecado. Então, se eu quero viver, ou se eu quero reinar em vida, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ver o meu passado como Deus o vê. Diga isso. Eu preciso ver o meu passado
como Deus o vê? Agora, a pergunta é, como é que Deus vê o meu passado? Porque se eu preciso ver como Deus vê, como é que Deus vê o meu passado? Se você entregou sua vida a Jesus, se você veio até a cruz, a pergunta é, como é que Deus vê o seu passado? Essa é a pergunta. Como é que Deus vê o seu passado? Bom, aqui temos algumas respostas. Deus vê o seu passado como aquilo que o mandou para a cruz. O que faz com que Jesus seja morto foram os meus pecados e os seus pecados. É o fato da nossa vida longe de Jesus, é o fato daquilo que a gente viveu longe dele. Foi isso que o mandou para a cruz. E quando Jesus foi crucificado, nós começamos a perceber que o que faz com que Jesus sofra e morra na cruz, e você sabe muito bem disso, não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz. Ele é o Todo-Poderoso e continuou sendo mesmo na cruz. Ele poderia ter feito aquela cruz em pó, ele poderia ter feito aqueles cravos nas suas mãos em pó, mas não era isso. O que o prendeu ali foram os meus e os seus pecados. Isso não pode mais fazer parte da minha vida, já que foi isso que Jesus perdoou, já que foi isso que eu abandonei, que você abandonou. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Então, eu digo sempre que o pecado e o salvo não combinam. Quando dou aula para os novos convertidos, eu digo que pecado na vida de crente é acidente. Então não é algo que eu simplesmente faço e acho que tem que... Não, Jesus vai perdoar. Tem muita confusão disso nos nossos arraiais. Essa é a verdade. Muita confusão. Por quê? Porque tem muita confusão no que diz respeito à graça. Tem gente que compreende que pelo fato de viver debaixo da graça, o pecado vai diminuir o seu peso. Isso não é verdade. A Bíblia diz assim, e então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo está soltando aqui uma forma que eu poderia chamar até de uma forma de linguagem chamada ironia, e ele mesmo responde, de maneira nenhuma, porque tem gente que pensa que por estar debaixo da graça, então agora a gente pode pecar. Não, ele diz de maneira nenhuma. O apóstolo João enfatiza algo importante para nós, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. E essa palavra estar no pecado é estar inserido, vivendo, praticando. Ele diz, todo aquele que nele é Jesus, permanece, não está no pecado. Então o segredo é permanecer em Jesus. E aí então João continua dizendo, todo aquele que está no pecado, agora ele fala de um outro grupo, então quem permanece em Jesus não está no pecado, mas todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então não dá para eu falar que eu ando com Jesus, que eu sigo Jesus, que eu estou reinando em vida, se eu permaneço na prática do pecado, se eu participo daquilo que o pecado me propõe. Eu não estou falando, obviamente, como eu disse, um acidente, eu não falo de algo que correu o meu pensamento, de uma ação e que eu logo depois me arrependi. Eu não estou falando disso, estou falando de alguém que permanece prazerosamente na prática do pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu, porque todo aquele que está no pecado não viu nem conheceu Jesus, e todo aquele que está envolvido com aquilo que Deus desaprova não viu Jesus nem conheceu Jesus. Hoje vocês vão ver aqui nesse musical a história de alguém, e é muito interessante, que não conhecia Jesus, nem tinha visto Jesus. E porque não conhecia Jesus, não tinha visto Jesus, permanecia na prática do pecado. E o pecado trouxe muitas consequências na vida dessa pessoa. Mas depois essa pessoa conheceu Jesus. E a história dessa pessoa mudou. Olha eu dando spoiler aqui do musical. Mas isso você vai ver daqui a pouco. Veja, vamos ler aqui um outro texto. João ainda diz em João 3,9, todo aquele, diga isso comigo, todo aquele. Bom, todo no original é todo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E por que não faz isso? O próprio texto responde, porque a semente de Deus permanece nele. Que semente é essa? É o próprio Jesus, a semente de Deus, o Filho de Deus, permanece nessa pessoa. Então todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Percebe que pecado e salvação e salvo não combinam? Você está aqui, amém? Então é simples, João está dizendo, nasceu de Deus, não pode estar no pecado, não pode estar na condição de um pecador praticante.
Então eu não posso tratar o meu passado como um passado vivo, ou seja, eu não posso ficar alimentando o meu passado de pecado, as coisas que eu praticava antes de conhecer Jesus. Eu não posso fortalecer o meu passado, rememorando as minhas práticas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso enfatizar esse passado. Por quê? Porque o pecado não é mais a minha vida hoje. O pecado faz parte do meu passado. Amém? Por isso que o Thales Roberto, numa das suas canções, ele cantava: todo dia o pecado vem e me chama. Mas ele diz no final da música: mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Irmão, todo dia, escute bem isso, todo dia eu sou tentado a pecar, todo dia você é tentado a pecar, todo dia o pecado vem com uma proposta para nós. Todo dia. Todo dia é aquilo que a gente julga até como parece uma oportunidade, mas que no meio daquilo tem um engodo, tem uma armação do diabo, onde certamente o objetivo é ir na contramão da vontade de Deus. Todo dia a gente muitas vezes é tentado, sabe, irmãos, a fazer algo de muito ruim com alguém que nos fez mal também. Todo dia a gente é tentado a se vingar, todo dia a gente é tentado, sabe, a falar mal de alguém que fala mal da gente. Só que isso tudo vai na contramão da vontade de Deus. Alguns são tentados, sabe, a praticar a fofoca, porque no passado eram muito fofoqueiros. E que estou com uma vontade, sabe, conhece a história do homem que foi para um retiro, 3 amigos fizeram um retiro espiritual, você conhece essa história? E eles estavam lá e cada um resolveu confessar o seu pecado. E um falou: olha, o meu pecado é que eu não posso ver dinheiro exposto, mesmo que não seja meu, eu fico uma tentação, uma vontade de pegar o dinheiro, sabe, eu fico doido para pegar dinheiro. Aí um estava só ali, os dois conversando: nossa, é mesmo? Aí o outro falou: não, eu também estou encorajado, já que ele confessou, eu vou confessar o meu. O meu pecado é mulher. Rapaz, eu vejo mulheres assim, eu fico, quando percebo, meus olhos já foram naquela direção, e eu estou observando, e eu fico tão envergonhado com isso. E aí, de repente, segundo o confessor, em um silêncio geral, e o terceiro está lá. E os dois falaram: e você não vai? Você não tem pecado? Que coisa incrível! Você não tem nenhuma tentação forte. E, não, gente, é que na verdade eu estou doido para sair dessa reunião e contar tudo que eu vi aqui. Né? Então cada um tem uma tentação a sofrer. Cuidado quando você confessar. Pergunta primeiro quem está ali, qual é o pecado dele. Vai que você está envolvido com alguém assim. Então eu não posso tratar o meu passado como vivo. Todo dia a gente é tentado e a gente vai precisar fazer uma escolha. Ou a gente vai escolher o pecado, ou a gente vai escolher Jesus. Mas isso é privilégio só dos salvos. Porque quem não conhece Jesus, pecado é a vida da pessoa. É o que ela faz todo dia. É normal. Ela rebaixa os padrões, ela diz o que é certo e o que é errado aos olhos dela, não aos olhos de Deus. O pecado não é mais a nossa vida hoje, ele faz parte do nosso passado. A Bíblia diz: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha a pergunta do apóstolo Paulo, é obviamente uma pergunta retórica, ou seja, não faz sentido nenhum isso. Nós morremos para o pecado, como é que a gente vai poder continuar vivendo nele? Obviamente que Paulo está falando de pessoas salvas. O nosso amado Espírito Santo está nos dizendo aqui, está dizendo assim: qualquer um que veja a graça como uma licença para pecar, não entendeu a graça. Não entendeu a graça. Quer entender mais a graça? Terça-feira você vai poder entender mais a graça. Invista em você, invista na sua salvação, invista no seu crescimento espiritual, fazendo parte dessa conferência. Escute o que eu estou te falando. É uma das grandes oportunidades que nós estamos tendo. O pastor Luciano Subirá viaja o mundo inteiro, e ele vem para Boa Esperança para abençoar a nossa vida, irmão. Amém? Valorize, valorize. Lembre do que Jesus falou. Ele foi até Jerusalém, o povo de Jerusalém não valorizou. O que ele disse? Vocês não me verão mais, até que aprendam a dizer: Baruch Rabab Shem Adonai, ou seja, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, não despreze os profetas e nem as profecias. Bom, qualquer um que veja a graça como licença para pecar, não entendeu a graça. Mas pastor, então por que o pecado ainda domina a minha vida? Alguém pode perguntar. Bom, 2 condições possíveis. Primeira condição, porque você ainda não é um rei, você é um réu. Você ainda está na cadeira da condenação, você ainda não se arrependeu dos seus pecados e você não se converteu a Cristo. Essa é a primeira razão pela qual a pergunta que você me faz: por que o pecado ainda me domina? A resposta é essa. Mas tem uma segunda resposta: porque você ainda tem a mente de um réu, mesmo sendo um rei. Há muitas pessoas que já foram libertas, perdoadas, mas como o povo de Israel, teimam
em olhar para o Egito e admirar as cebolas e os pepinos do Egito. Como é que seria isso então? Simples. Número 1, realidade do não salvo. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Isso aqui é a realidade do não salvo. Todo aquele que vive pecando não é escravo de Jesus, é escravo do pecado. Então, o não salvo é escravo do pecado, ele é um réu, não é um rei. Segundo, qual é a realidade do salvo? Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará. Não há domínio do pecado na vida de quem é de Jesus. Então, se o pecado está dominando a vida de uma pessoa que é de Jesus, é porque essa pessoa está deixando. Porque essa pessoa está fazendo essa escolha. A sentença verdadeira para o salvo é que o pecado não dominará a vida do salvo. Essa é a realidade da vida de um salvo. Mas a realidade da vida do não salvo é o que João 8,34 diz. Ele é réu, ele é escravo do pecado. Todo aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Então, como é que Deus vê o seu passado? Diga comigo, Deus vê o meu passado como aquilo que foi completamente resolvido lá na cruz. Irmãos, há muita gente que já entrou no gabinete e já me fez a seguinte pergunta, quando confessou um determinado pecado. Pastor, mesmo essa pessoa já tendo entregue a vida para Jesus, será que Deus me perdoou? Eu acho que Deus não perdoou porque eu fiz algo tão terrível no meu passado. Na verdade, Deus já perdoou. É a própria pessoa que não se perdoou. Para Jesus, o meu passado e o seu passado já foram resolvidos na cruz a partir do dia que nós nos entregamos para Ele. Amém? E o texto, quando eu falo de completamente resolvido, é que completamente é completamente. Hebreus 9:28, olha o que diz a Bíblia. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Pense nesse versículo. Eu vou manter esse versículo aí por uns instantes. Tem muita gente que está em Cristo, mas não vive como rei, vive como réu. Sabe? Sempre envergonhado, sempre com medo, sempre com aquela sensação de acusação na vida dele. Isso é um réu. Vive uma vida miserável, vive se sentindo culpado. Alguns são tristes, mesmo sendo salvos. Alguns são engolidos pelas pressões da vida, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. Alguns são depressivos. Alguns têm uma consciência que os acusa dia e noite do que fizeram no passado. E tem aqueles ainda que estão esperando a todo tempo o castigo de Deus. Não, Deus está me castigando, com certeza. Foi porque ontem eu não fui ao culto, foi porque eu não li a Bíblia. Deus está me castigando, eu tenho certeza. Pessoas que vivem nessa dimensão. Bom, eu quero só lembrar, rememorizar você. Falando dos salvos, lembre-se, o que eu focar vai crescer. Diga, o que eu focar vai crescer. Se você foca em algo ruim na tua vida, certamente esse algo ruim vai crescer. Se você foca em problemas, os problemas crescerão. Se você foca na dor, a dor vai crescer. Preste atenção nisso. Diga comigo, o que tem minha atenção vai ser fortalecido. Onde eu deposito a minha atenção, aquilo será fortalecido. Há pessoas que só enxergam a história do copo meio vazio. A água está pelo meio nessa caneca. Então ele diz, está meio vazio. Outros preferem enxergar meio cheio. São perspectivas diferentes. A verdade é que tem gente que só enxerga as coisas ruins da vida. Outros preferem enxergar que Deus é bom. Amém? Bom, se você focar na murmuração, a murmuração cresce. Se você focar na gratidão, a gratidão cresce. Você já percebeu que gente que murmura sempre arruma mais motivo para murmurar? Mas já percebeu também que gente que é grata sempre tem mais motivo para agradecer? Sempre. Porque aquilo que eu foco, diga aquilo que eu foco, vai crescer. Se você ainda está focado na sua identidade antes de Cristo, que é a sua identidade de pecador, então você não vai, ou você vai acabar se envolvendo com pecado em algum momento. É do tipo assim, eu sou um pecador. Já viu pessoas que gostam de falar isso o tempo todo? Eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Bom, se eu fico afirmando que a minha identidade é de ser um pecador, o que eu vou fazer em seguida? Pecar, pecar, pecar. Se eu foco
numa identidade errada a meu respeito, eu vou fazer isso crescer. Se eu vivo dizendo que eu sou um pecador, 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 o que é que vem depois? Eu vou pecar, porque eu tenho que validar a minha identidade. Você está entendendo isso? Amém, amém? Agora, quando você começa a dizer, como a Bíblia diz, eu sou mais que vencedor, sou mais que vencedor, sou mais que vencedor, o que é que vai acontecer em seguida? Eu vou vencer. Posso ouvir um amém? Você compreende isso? É por isso que você nunca vai ver na Bíblia palavras de derrota de Deus para a minha vida e para você sendo salvos. Você não vai achar. Paulo nos chama de mais que vencedores. Paulo fala que glórias, pois, a Deus, graças a Deus, porque sempre em Cristo nos conduz em triunfo. O tempo todo, Paulo está falando de uma vida triunfante, uma vida vitoriosa em Jesus. O próprio Jesus falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele não disse em nenhum momento coisas contrárias. Nós é que plantamos isso. Aliás, alguns pregadores parece que têm prazer em trazer isso o tempo todo. Ah, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador. Irmão, se você é um salvo, você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. São duas perspectivas diferentes. Porque já que eu sou um santo, eu luto contra o pecado. Agora, já que eu sou um pecador, eu não vou conseguir sair da condição de pecador. Quantos estão me entendendo essa noite? Agora, volte ao versículo, por favor. Mantenha o versículo na tela. Veja só, esse versículo de Hebreus, por favor. Isso. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Diga, a segunda vez. A segunda volta de Cristo. Não é para tirar pecado. Não é para perdoar pecado. Não é para eu me arrepender. Ele vem para trazer salvação. Para quem? Para aqueles que o aguardam. O que é isso, trazer salvação? É completar a obra da salvação. Então, se você é um salvo, escute bem isso, se você é um salvo, você está enquadrado no último trecho do versículo, você está aguardando Jesus. Amém? Porque uma pessoa que não é salva, ela não está aguardando Jesus, já está dizendo, Jesus, não volta não, porque tu vai me pegar numa situação muito complicada. Me dá mais um tempo ainda para eu consertar as coisas erradas que eu ando fazendo. Então, obviamente, Paulo está escrevendo aos Hebreus, está dizendo que Cristo vem a segunda vez, não para tirar pecado de quem é salvo, porque quem é salvo já foi perdoado. Ele vem para completar a salvação para aqueles que o aguardam. Então, peraí, irmão, deixa eu te ajudar com uma coisa aqui. A segunda vinda de Cristo não é para trazer perdão para as pessoas. Tem gente que está imaginando isso, não, é quando Jesus surgir nas nuvens dos céus, como está escrito. E, Jesus, agora eu acredito, me perdoa. O texto está dizendo bem claro, porque a segunda vinda de Jesus é para aqueles que o aguardam. Então esqueça essa ideia de você se arrepender quando Jesus voltar. Esqueça essa ideia de você se arrepender na grande tribulação. Vai vir uma grande tribulação e lá, quem não se converteu antes da tribulação vai se converter. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, irmão. A Bíblia diz que no tempo que se chama hoje, é o tempo da sua oportunidade de arrependimento. Então veio uma grande tribulação, eu comecei, meu Deus, agora eu reconheço que eu preciso de Jesus. Sabe aquele discurso que a gente inventou? Não vem pelo amor, vem pela... Isso não está na Bíblia não, irmão. Isso é um discurso. Em alguns momentos isso faz sentido. Mas Cristo quer que você venha, simplesmente venha. Posso ouvir um amém? Então esse é o propósito da primeira vinda, perdoar pecados. Então Jesus já veio, então agora é hora de receber o perdão de pecados. Agora, se você é um salvo, o propósito da segunda vinda é completar a salvação na vida dos salvos, aqueles que o aguardam. Então escute, hoje se você está aqui ouvindo a voz do Espírito Santo, como diz Hebreus, não endureça o seu coração. Quero ler um texto com você, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, vamos ler juntos. Paulo escrevendo aos Coríntios, salvos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo isso é a Bíblia, irmão. Amém? Agora veja só, olha a lista. Imorais, idólatras,
aqueles que adoram imagens, culturas, que colocaram outros no lugar de Deus, nem adúlteros, aqueles que adulteraram o padrão de Deus de sexo para o casamento, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos. Irmão, a gente fala muito do idólatra, mas está falando aqui com o avarento, aquele que é mão de vaca, munheca seca. Também não vai entrar, não herda do reino de Deus, irmão. Olha só, caluniadores, povo que gosta de falar mal da vida dos outros, alcoólatras, trapaceiro. Olha, irmão, você que joga bisca aí, vigia, viu? Obviamente que é só uma brincadeira. Eles não herdarão o reino de Deus. Eu disse para vigiar, eu não disse que está fazendo uma coisa errada, eu disse para vigiar, para não trapacear. Veja só, irmãos. Agora, olha o versículo seguinte, que é a cereja do bolo. Memorizou isso aí? Trapaceiros, idólatras, imorais, adúlteros, homossexuais passivos e ativos, ladrões, alcoólatras, caluniadores, avarentos. Olha aí, irmão. Agora veja a cereja do bolo, que é o versículo 11 do capítulo 6. Assim foram alguns de vocês. O que Paulo está dizendo? Na igreja de Corinto tinha ex-homossexual, passivo e ativo. Na igreja de Corinto tinha ex-imoral, ex-adúltero e adúltera, trapaceiros, ladrões, avarentos, estava tudo na igreja de Corinto. E Paulo diz, assim foram alguns de vocês. Só que o que aconteceu com vocês, Paulo diz, mas, agora ele diz, diferente, entretanto, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vocês foram. O que ele está dizendo? Deus está dizendo, a igreja de Corinto tinha ex-homossexuais, ex-caluniadores, ex-alcoólatras, ex-avarentos, ex-imorais, ex-idólatras, ex-adultos, ex-ladrões. Mas porque eles entregaram suas vidas a Cristo, o passado deles foi resolvido na cruz. Diga amém. Porque eles foram agora, qual é a realidade deles? Olha só o que o Espírito Santo está dizendo. Alguns de vocês foram assim. Era a sua vida passada, mas não é quem você é hoje, porque algo aconteceu. O que é que aconteceu? Então Paulo responde, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Diga, eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês foram lavados, santificados, justificados. Diga comigo, lavados, santificados, justificados. Jesus limpou, lavou nossos pecados, removeu-os. Isso fala que nós fomos lavados. Jesus nos santificou, quer dizer, nos elevou para uma condição que só Deus tem, santo, separado do mal. Agora, registre isso aí. Todo santo tem um passado de pecados, mas todo pecador tem um futuro de pecados. Todo santo tem um passado de pecados, mas todo pecador tem um futuro de pecados. Quem você é? Se você se vê como um pecador, você vai acabar vivendo um futuro de pecados, cedo ou tarde. Mas se você se vê como um santo, só o seu passado vai ser de pecados, mas o seu futuro não. Porque o santo é um rei. Diga amém. Romanos 8, 14 a 16 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 a 16. O que Paulo está dizendo? Nós não recebemos o espírito de escravidão para a gente viver outra vez atemorizado. Quer dizer, porque outra vez. Por que ele usa essa expressão outra vez? Porque a vez passada é antes de Cristo. Antes de Cristo era assim, nós vivíamos atemorizados, cheios de temor, cheios de medo, tomados de acusações do diabo, mas agora nós não somos mais escravos do medo. Amém? Agora nós recebemos o espírito da adoção, nós somos filhos de Deus. Amém?
Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então você não pode mais viver debaixo da influência do seu fracasso, da sua deformidade, dos seus erros de ontem. Não viva debaixo dessas influências, porque viver debaixo dessa influência é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque a sua identidade não é mais de escravo do pecado, de escrava do pecado, não é de condenada, de condenado, mas é a identidade de filho e de filha. Eu preciso dizer isso. Jesus se assentou em nosso lugar e assumiu a nossa culpa, a nossa condenação. Cristo, diga comigo, Cristo se assentou em nosso lugar, no banco dos réus, para que nós nos assentássemos no trono dos reis. Amém? Diga comigo, Cristo se fez réu para que eu pudesse ser rei. Então a gente pode simplesmente entender que em Cristo a gente pode escolher como a gente vai viver. E nessa última mensagem eu digo que escolha viver como um rei, escolha viver como uma rainha, como alguém que está em Cristo, que é nova criação. As coisas velhas passaram. 1 João 4,17, eu termino aqui, diz assim, diga comigo com a sua mão direita levantada, pois, segundo Ele é Jesus, amém? Pois segundo Ele é, também somos nós nesse mundo. Segundo Ele é, como Ele é, nós somos também neste mundo. Eu quero ilustrar essa mensagem através desse musical. Quero que você esteja atento para tudo que vai acontecer a partir de agora. Eu quero orar com você antes. Ore comigo. Diga, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor continue falando comigo e com as pessoas ao meu redor. Use esse musical para transmitir a tua verdade, o teu poder, a tua glória e a capacidade que o Senhor tem de transformar pecadores perdidos em santos transformados. Senhor, fale comigo, que tudo que vai acontecer a partir de agora seja operado por meio do teu Espírito Santo. Eu abro o meu coração e eu quero que a tua mensagem chegue até mim, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Vamos participar desse musical e se prepare para tudo que vem pela frente. Oi, Suzana, Eufrásio, vocês estão aí? Oi, Embel. Oi, Eufrásio. Olha eu aqui. Opa! Suzana, você está onde? A gente está tentando te ligar desde ontem e você não atende esse telefone. Ué, eu estou aqui no aeroporto. No aeroporto? Não acredito que você vai viajar de novo. Para onde você vai agora, Suzana? Eu ainda não sei. Mas eu vou descobrir, calma aí. Descobri agora! Você tá fora de si. Como assim, gente? Descobri agora. Bingo! Já sei pra onde eu vou. Eu vou conhecer Colômbia, La Esperança. Pra Colômbia. O que há a ser lá, Suzana? Ué, conhecer a cultura, o país, as comidas e, claro, fazer novos amigos, né? Suzana, eu já te falei, para com essas loucuras porque você não é mais criança. Olha, tchauzinho. Quando eu chegar lá, eu ligo pra vocês, tá bom? Tchau, tchauzinho.
Ei, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, tá preparada para responder? Preparado? Preparadíssimo? Posso perguntar qualquer coisa? Pode sim. Vamos, com certeza. Pode. Você vai me falar? Aham. Então vamos que vamos, tá bom? Partiu. Valeu. Fico vendo aqui. É nóis. Fechado, é nóis. Ei, moça, tudo bem? Eu posso te contar uma história? É bem rapidinho, tá? Olha só, há muito tempo atrás, a minha mãe Silvia, no seu primeiro relacionamento, ela teve uma criança. E ela colocou o nome dessa criança de Amber. Olha, você não tem noção quanto a minha mãe sofreu, quantas mágoas foram causadas nesse primeiro relacionamento, quantas dúvidas ela tinha. E ela não tinha nem... O emocional dela estava tão bagunçado que ela nem poderia ter criado aquela criança. Então ela resolveu abandonar a Amber. Ela deixou a Amber num laboratório de um tal de Dr. Oliver. Isso! E aqui, lá a Amber cresceu e virou uma cientista. Olha, Deus restaurou a vida da minha mãe. Então ela casou novamente. E desse casamento, ela teve eu e meu irmão Eufrásio. E detalhe, somos gêmeos. Olha, quando a minha mãe morreu, eu e Eufrásio eram recém-nascidos. E quem cuidou da gente foi a nossa tia Cíntia. E antes disso, ela escreveu uma carta para a Amber, explicando toda a situação, por que ela tinha abandonado, que ela estava muito magoada, a cabeça dela estava bagunçada e ela não tinha condição de cuidar dela. Então, a Amber encontrou essa carta. A Amber leu essa carta, entendeu toda a história, e então foi aí que ela foi curada da dor da sua alma. E detalhe, Natal passado, eu e o Eufrásio encontrou a Amber. Olha, ela ficou tão surpresa porque ela não sabia que tinha irmãos, que tinha uma família. Olha, foi tão lindo aquele momento. E se passaram 10 anos, aqui estou eu, tentando ir para algum lugar, tentar falar, né, desse testemunho para alguém, ajudar essas pessoas. E me apresentei, né? Sou Suzana, não desisto, vou até o final, eu insisto.
não consigo recuar. Sinto que preciso ajudar. 3 irmãos separados, cada um ficava do seu lado. Em mim pensava que estava só. Eu quase não sabia que viria algo melhor. Estamos juntos, vivendo agora uma família, uma nova história. Todas feridas foram curadas e as mágoas foram todas perdoadas. Se tem um dom, o meu tempo eu vou doar, minhas forças entregar. Não posso parar, não posso falhar, vou me dedicar enquanto eu terá. Tic, 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 não posso parar. Uou. Tic, 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 não consigo evitar. Uou, oh, oh. Vou obedecer ao meu chamado, é o meu dom, é o que eu faço. Vou levar esse amor por onde eu for. Tic, 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 não posso parar. Uou. É um tic, 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 não consigo evitar. Uou, oh, oh. Quero ajudar e tocar muita gente, sendo esforçada e muito eficiente. Vou levar esse amor por onde eu for, onde eu for. Estamos juntos, vivendo agora uma família, uma nova história. Todas feridas foram curadas e as mágoas foram todas perdoadas. Se tem um dom, o meu tempo eu vou doar, minhas forças entregar. Não posso parar, não posso falhar, vou me dedicar enquanto eu terá. Eu vou te falar aquilo que me fez chegar e eu quero te mostrar uma saída, uma resposta, uma solução pra essa questão. Mas nada importa que viver em paz. Tic, 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 eu não vou parar. Uou. Tic, 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 não consigo evitar. Uou, oh, oh. Vou obedecer ao meu chamado, é o meu dom, é o que eu faço. Vou levar esse amor por onde eu for. Tic, 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 não posso parar. Uou. Tic, 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 não consigo evitar. Uou, oh, oh. Quero ajudar e tocar muita gente, sendo esforçada e muito eficiente. Vou levar esse amor por onde eu for, onde eu for. Vou levar onde eu for. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo 4.5G da Claro para embarque imediato no portão 1. Edinha, fala um pouquinho como que o Eduardo se sentia quando falava do assunto ou da ausência do pai dele. Então, ele se sentia muito triste, chorava por isso, cobrava muito também, né? Foi uma situação que ele perguntava muito. Mas, assim, a tristeza nele era muito constante, né? Por questão de não saber quem era o pai dele. Era triste, eu sentia muita vergonha, achava muito ruim, e principalmente no Dia dos Pais, que a professora dava os presentinhos para levar para os pais lá. Aí eu não tinha pai para levar, aí eu ficava muito triste, chorava. Entendi. Mano, que saudade de você. Ai, esse tempo todo viajando fora de casa me fez dar uma saudade de vocês, meus amigos. Eu sei que eu acabei de chegar, mas eu preciso desabafar uma coisa. Você pode me ouvir hoje? Cara, as coisas lá em casa continuam muito complicadas.
Minha mãe ainda não quer me contar sobre meu pai e eu preciso, olha a minha idade. Ela não me fala do assunto, não me explica nada, não me conta detalhes sobre meu pai. Toda vez que eu pergunto para minha mãe sobre ele, é a mesma coisa. Ela fica nervosa, começa a tremer, gela, tanto frio e diz: não falamos desse assunto, não, não, não. Não entendo minha mãe, não Meu entendo filho! Mãe? Eu já falei pra você não falar desse assunto. Mas mãe, essa é a minha história, a minha vida, eu preciso saber mais sobre isso. Júnior, quando eu engravidei de você, eu era muito nova, não tinha mentalidade, nem comportamentos que eu tenho hoje. E eu... Quer saber? Não, 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 Por não, favor, não. mãe. Não falo desse assunto, não, não, não. Não falo desse assunto, mas só queria me divertir. Não estava pronta, nada podia me segurar. Ele chegou e me hipnotizou. Você quer assumir o meu papel? Desculpa, mãe, vai lá. Começamos a nos ver E adivinhar. e eu comecei a ceder. Muita louquinha. O clima já dava pra ver. Foi a perfeição, mas desde então Não falo desse assunto, não, não, não. Não falo desse assunto. eu fico com medo de nunca encontrá-lo. Eu só quero um pai pra me sentir amado. Sinto um vazio bem grande no meu coração. O meu grande sonho é poder abraçá-lo e ver os meus pais enfim casados. Mas pra isso eu preciso de muita oração, muita oração. É um cara normal, não se preocupa não. Tô tentando lembrar, minha mente deu um apagão. Confia em mim, vai ser melhor pra ti. Não falo desse assunto, não. Não falo desse assunto. Eu já tentei procurar, mas não achei. Ainda estou na busca, não me cansei, não, Não desiste, não, mamãe, Deus te prometeu. Não vou parar até ter o que é. Meus amigos compartilham o que fizeram no Dia dos Pais. Me perguntam se eu tenho um pai, mas eu nem sei mais. Não deixe o seu coração se encher de dor, se encha de fé. Quero escutar sua voz. Quero escutar sua voz. Ouça minha voz. Sobre o assunto, eu tenho que entender o assunto. Então me diga a verdade de tudo. Me conte quem é o meu Essa pai. conversa já acabou. É um cara normal, não se preocupa não. Tô tentando lembrar, minha mente deu um apagão. Confia em mim, vai ser melhor pra ti. Não falo desse assunto. É um cara normal, não se preocupa não. Tô tentando lembrar, minha mente deu um apagão. Confia em mim, vai ser melhor pra ti. Não falo desse assunto, não, não, não. Não mencione o assunto. Edinha, me responde, como que você lidava com a questão dos exames de DNA? Você fez vários exames, certo? Certo. E como que você lidava com esses resultados quando você pegava os exames? Então, era desesperador, porque todas as vezes que eu fazia e aí que dava negativo, eu precisava pensar em mais alguém, porque eu estava sob uma ordem judicial, era um juiz quem me cobrava esses exames. Inclusive, alguns foram feitos pelo fórum. Então, quando dava negativo, o juiz já me perguntava, e aí? E o próximo? E aí, então, quando eu fui fazendo, que eu já não tinha mais ninguém para fazer, realmente era desesperador. Eu só fazia chorar, eu vivia só pensando nisso.
em quem mais, tentava lembrar quem mais eu me envolvi, e era atordoante demais, era uma tristeza, uma cobrança, porque era 9 anos ouvindo Satanás me acusar disso, entende? Então era uma acusação, uma dor de dentro para fora. Entendi. Você lembra de quantos exames você fez? Sim, eu fiz 6 exames de DNA, porém o último já foi uma repetição. O desespero já estava tão grande que eu comecei a repetir, achar que estava errado aquele exame, e comecei então a repetir. Então um foi repetido, por isso foram 6. Ai, meu Deus, eu não sei até quando eu vou aguentar. É tanta humilhação, é tanto constrangimento. E o Senhor não me responde. Até quando eu vou ter que passar por isso, Senhor? Até quando? Acho que já sei por que eu vim parar aqui. Nada acontece por acaso. Ei, tudo bem? É você a mulher que estava ali atrás cantando com o filho? Acho que sim, eu posso te ajudar? Na verdade, eu quero ajudar você. Me ajudar? Como assim? Olha, eu vou te explicar. É que existe algo dentro de mim que me pede o tempo todo para estar ajudando as pessoas. E eu vi que o seu filho, ele não conhece o pai dele e algo do tipo. Então, eu quero ajudar vocês. É bem complicado. Mas me conta, talvez você colocando essa dor para fora vai aliviar aquilo que está aí dentro. Dói pra falar, não é legal. O choro já vem, é natural. A mesma pergunta me faz calar. Quem é o pai? Não posso explicar, mas eu sei que preciso encontrar. Vou tentar, mas fujo pelo medo de encarar. Mais uma tentativa que errada pode dar. Sei o quanto errei, isso só me faz lembrar que muitos vão me julgar, e essa dor de ver meu filho sofrer e saber que não consigo mais reverter tanta humilhação que não quer mais passar. Só a resposta pode me ajudar, Sinto que só falhei, tantos erros até aqui. Sinto que não mereço a resposta encontrada. A pergunta que me faz calar. Só queria achar, só queria poder ver meu filho crescer e o pai dele ter, juntos viver. Quero ver, mas fujo pelo medo de encarar. Mais uma tentativa que errada pode dar. Sei o quanto errei, isso só me faz lembrar que muitos vão me julgar, e essa dor de ver meu filho sofrer e saber que não consigo mais reverter tanta humilhação que não quer mais passar. Só a resposta pode me ajudar, Se eu consigo, não sei se eu consigo, mas preciso tentar, eu preciso encontrar o sorriso do meu filho, enfim, para eu poder prosseguir. Talvez só preciso disso para prosseguir. Edinha, fala um pouquinho para mim sobre a sua vida sem Jesus, ou antes de Jesus, e agora a sua vida com Jesus. Então, antes de Jesus, eu bebia muito, né? E cheguei a beber tanto que já bebia de domingo a domingo. Então, eu bebia muito, eu me prostituía muito. Esse é o fato de não saber quem era o pai do Eduardo, pelo fato de se prostituir demais. E mentia, então não tinha escrúpulos nenhum, né? Vivia uma vida desordenada mesmo, entregues ao álcool mesmo, né? A ponto assim de ficar jogado em bares, né? De viver toda essa situação. E
Assim, meu nome sujou muito por conta disso, né? Porque não tinha como nem as pessoas confiarem em mim mais. Então, quando Jesus entrou na minha vida, que eu fui entendendo que não era essa vida que ele tinha pra mim. E aí, então, foi mudança geral, eu fui radical. Eu parei com tudo que eu fazia, com a prostituição, eu parei com a bebida, a minha casa que era para forró, festas, coisas, acabou, né? Eu fui fechando todo esse ciclo na minha vida e aí eu fui deixando tudo. E aí aos poucos Deus foi mudando, porque nem emprego eu tinha mais, as pessoas não confiavam mais em mim. Né? Então, depois que eu vim para Jesus, Deus foi fazendo aos poucos. Eu fui tendo de volta o meu nome limpo, eu fui conseguindo acertar as minhas coisas na minha vida financeira, porque eu estava sem água, eu estava sem energia, tudo por decorrer da bebida. Né? Então, depois que Jesus veio, aí eu não mentia mais, parei de mentir, parei de me prostituir, comecei a me guardar. E aí, então, eu fui tendo a minha vida transformada por Jesus. Tudo aquilo que eu fazia muito, né? Deixei de fazer tudo para poder glorificar o nome de Deus. Andy, eu sinto muito. Vamos achar o pai do seu filho. As coisas não são fáceis assim, você não faz ideia das coisas que eu já fiz. Olha, minha família era toda bagunçada. Eu nem conversava direito com meu irmão. Minha irmã mais velha a gente nem conhecia, mas Deus restaurou a minha família. E Ele pode fazer assim na sua. Ai, sim, eu creio. Você é cristã? Sim, mas nem sempre foi assim. Eu vivi uma vida promíscua, não dava ouvidos aos meus pais. E foi nisso que eu acabei entrando para uma vida de prostituição. Comecei a beber muito, me envolver com vários homens. E isso fez com que eu perdesse totalmente a credibilidade da minha família, amigos, vizinhos. Alguns não queriam nem vender para mim. E eu sei que o salário do pecado é a morte. Por causa disso, até hoje eu colho as consequências do que eu fiz. Eu me pergunto, até quando eu vou ter que passar por isso? Até quando? Esse é o problema, as pessoas acham que pode fazer o que quiserem, nunca vão ter suas consequências, mas isso não é verdade. Tudo que plantamos, vamos colher um dia. E foi nessa vida louca que eu acabei me engravidando do Júnior, mas eu nunca pude dizer quem é o pai dele. Isso é tão constrangedor, é tão humilhante. Andy, eu sinto muito. Ai, você não faz ideia de como isso acaba com sua reputação, com sua dignidade. Eu já fiz vários exames de DNA e nada. Já fiz até com homens casados, algumas 2 vezes, de tão grande que é meu desespero e angústia. Andy, vai dar tudo certo, confia. Hoje o Júnior já é um adulto, mas ele não consegue me entender. Eu até entendo ele, mas esse passado obscuro me persegue. Eu não sei até quando eu vou aguentar isso, Jesus, até quando? Andy, somente creia, Deus vai restaurar sua família, apenas creia. Edinha, depois que você aceitou a Jesus, você começou a servir na igreja, a servir o Senhor em alguma área, como é que foi isso? Sim, depois que eu me converti, que eu vim para Cristo, como eu era muito intensa no mundo, foi um do meu escape para eu permanecer, né? Então eu falei, eu vou me envolver em tudo que tem. E quando eu cheguei, eu fui me envolvendo com a célula, né? Eu fui me envolvendo com o discipulado. E aí na época eu comecei a liderar, fiz o TLC e fui me preparando para liderar. Quem eram os membros dessa célula, você lembra? Sim, os membros da minha célula eram a Noemi, que hoje já é falecida, né? Também a Laudiceia, a Lourdes, a Marcinha. A Márcia, Tá, e tinha também o Jaelso, né? Que era membro da nossa célula. Ai, meu Deus, acabei me esquecendo. Eu tenho que te levar para um lugar, vem? Mas que lugar? É no PG. PG? É o nosso pequeno grupo, é onde a gente se encontra semanalmente para orar, estar em comunhão. Vem que eu vou te levar. Preenche o lar, pequeno grupo tem a fé contagiante e cada membro tem seu jeito de orar. Pra quem não sabe, Jesus manda aqui, foi Ele que me fez chegar aqui. E os milagres não param de surgir, se interessar é só chegar e ouvir. Bom,
Nosso PG é especial. Aqui não existe baixo astral, lá vamos nós. Aqui a noite é fantástica e mágica. Sou membro do PG especial. Essa Nadia e suas flores perfumam. Na casa dela, flores em todo lugar. E o pai do seu filho? Não falo desse assunto. Um dia vou encontrar e junto construir um lar. Minha best já está para chegar. Os seus conselhos podem te salvar. E se pedir, ela vai te ajudar. É só chamar para conversar. Nosso PG é especial. Aqui não existe baixo astral. Sei que parece até fantástico e mágico. Sou membro do PG especial. Eu me juntei ao PG especial. E agora eu sou do PG especial. A resposta vem na hora certa, é só orar e ter paciência e permanecer nesse PG especial. Nos dedicamos em nunca parar, pois nossa fé não vai acabar. O grupo cresce e o céu desce, mas com perseverança veremos o milagre. E os netos e bisnetos irão ver os milagres. Ok, tem tanta gente entre nós, então se preparem que lá vem. Vou começar a falar dos membros, vou falar dos membros. Minha amiga Márcia é muito sorridente, a Anne canta, ele é o único homem aqui. Minhas amigonas são Noemi e Ceia, Ceia é séria, Noemi gosta de oração. Fazemos tudo com muito amor, ganhamos vidas por onde for. Cada um com o seu diferencial, não existe ninguém igual. Nosso PG é especial. Aqui não existe baixo astral. Aqui a noite é fantástica e mágica. Sou membro do PG especial. Mas o que vocês fazem mesmo? Não é só cantar ou ofertar, é também sobre vidas resgatar. Nem me propus a falar sobre minha história. Que tal você também participar? Vem a oração, em seguida o louvor. Entregamos ofertas com muito amor, sempre havendo muita comunhão. Diversão engorda, faz essa ligação. Nosso PG é especial. Aqui não existe baixo astral. Aqui a noite é fantástica e mágica. Sou membro do PG especial. Aqui a noite é fantástica e mágica. Nesse PG especial. Edinha, você tinha me falado sobre uma visão que sua amiga teve. Me conta mais sobre isso. Então, eu estava aguardando uma resposta do Senhor. Deus havia dito para mim que o meu cordeiro estava preparado e nós estávamos no período de oração, lá na minha casa mesmo, no ambiente da célula, e de repente a irmã teve uma visão e ela disse para mim assim, que ela estava vendo um cordeiro e quando ela se aproximava, esse cordeiro se transformava em alguém sentado na cadeira dentro da célula, exatamente onde alguém sentava. Uau. E o interessante é que era a resposta que eu estava esperando, porque ali, por meio dela, né, Deus revelou que a bênção que eu estava esperando, que Deus tinha para mim, estava ali na célula todo esse tempo, exatamente naquele lugar.
Suzana? Você tá bem, Suzana? Eu acho que eu tô, Andy. Você ficou estranha de repente? Olha, eu acho que eu acabei de ter uma visão. Uma visão? Como assim? Eu não sei explicar. Eu ouvi uma voz em meu avulsos me dizendo que a resposta das orações está aqui. Resposta de quê, Suzana? Não sei, está aqui no PG. Quer saber? Vem, que o engorda já vai começar, tá? Eduardo, fala pra mim como que era a sua reação quando alguém, um amigo, alguma pessoa te perguntava cadê seu pai? Como é que era isso pra você? Era muito ruim, eu ficava muito triste, porque quando a gente saía assim, as pessoas me perguntavam se minha mãe já tinha achado meu pai, se eu já tinha descobrido quem era meu pai. Aí eu ficava muito triste. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de respostas. É somente isso que eu peço, eu preciso de respostas sobre a minha vida, Jesus. Ei, tudo bem? Ah, você era a mulher que estava com minha mãe mais cedo. Isso, eu estou ali no PG com ela. E eu estava ali no PG e eu observei que você está tão para baixo aqui no canto. Aconteceu alguma coisa? Ah, é a minha história. Na verdade, só eu que não sei muito sobre ela. Minha mãe já deve ter te contado pelo que eu entendi. Mas contado o quê? Sobre a minha vida, sobre o meu pai. Só eu que não tenho muitos detalhes, só eu que não sei de nada. Mas assim, me conta. Talvez você coloque isso pra fora. Eu não entendo a minha história. Tantas perguntas sem respostas. Mesmo na dor, continuo andando. Preciso de ajuda. Não sei o que fazer, a minha alma chora e o vazio só quer crescer. Não compreendo o que é isso, como dói tanto esse sentimento. Eu fui crescendo com ele em mim e com o passar do tempo só foi se aumentando. Espero um momento de a dor ver se acabando. Ah, meu amigo, preste muita atenção neste futuro que está por vir. Será de grande comoção, você precisa somente esperar. Deus é perfeito em cada detalhe, Ele está preparado. Eu necessito, não sei se aguento, mas cresci na vida sem ter um pai. Preciso gente o encontrar, quero abraçá-lo, tocar as suas mãos. Ah, como eu quero ver esse dia, esse é o meu sonho. Você crê que algum dia minha família será restaurada? Viverei algo novo, tendo o que me falta. Quero me sentir completo, vivendo o meu sonho. E mesmo sendo impossível, eu creio em um milagre, nosso milagre como um milagre. Ah, meu amigo, preste muita atenção neste futuro que está por vir. Será de grande comoção, você precisa somente esperar. Deus é perfeito em cada detalhe, Ele está preparado. Eu acredito, somente vou orar, vou confiar que o meu Pai eu vou encontrar. Se minha família será exemplo, então age de Deus, todos serão. Este é o meu sonho.
Este é o meu sonho. Edinha, me conta mais. Como foi que tudo aconteceu? Como foi esse envolvimento seu aí com esse rapaz? Sim, eu tava no bar, bebendo, bem embriagado. E tem uma fábrica, era a fábrica a cooperativa, onde ela trabalhava. Ela passou, me chamou pra ir na cela. Aí eu aceitei o convite. Fui até na casa dela no dia da cela. Só que chegando lá, eu vi como o portão tava fechado, eu fui pra casa, fui dormir. Aí, no outro dia, eu vi ela, aí fui e falei com ela que eu ia na cela. Aí que eu fui lá nesse dia, mesmo assim, com bebida, de que eu tinha bebido, fui com bafo de bebida. E lá eu gostei. Tinha um ambiente legal, tranquilo. E aí eu comecei a frequentar a cela. Então a gente acabou tendo uma aproximação. Mas o que mais me chamou a atenção é que nessa época eu havia adoecido. E aí eu fiquei um tempo internada e o fato do cuidado dele, tudo bem que era só como o meu liderado, mas o fato dele ligar para mim, né, dele cuidar e assim, ele sempre me ajudava com tudo que eu precisava, mesmo relacionado à célula. Entende? Aí lá tinha muito momento de falar, mas só que tinha muita mulher, ela me perguntava se eu queria sair, que ela ia achar outra célula que era mais próximo, onde que tinha mais homem. Aí eu falei, não, aqui mesmo tá bom. E aí eu fiquei. E aí, já linkado ao que Deus já havia me dizendo, que o meu cordeiro estava preparado, né? E depois da visão da irmã, Deus então foi confirmando que realmente era Ele quem Deus tinha para mim. Porque eu orava há 4 anos, né, para que tudo isso acontecesse, para que Deus levantasse alguém de Deus para mim. Aí chegou um momento que a gente conversando, ela me perguntou, chamou para orar. E aí então neste tempo Deus foi revelando, não só a mim, mas até mesmo para pessoas da própria célula, né, para membros da minha célula, de que realmente era Ele, né? Então nesse tempo eu fui buscando a Deus, coloquei a Deus até a prova. Eu me lembro que eu até disse para Deus, se for Ele mesmo para mim, Ele vai me chamar para tomar um açaí no dia do meu aniversário, né? E quando estava assim próximo de meia-noite, Ele me ligou para a gente tomar um açaí. E ali então Deus só foi confirmando que realmente era Ele quem Deus tinha para mim, Ele era o cordeiro que Deus havia preparado. Então nós, diante dessa aproximação, né, nós então conversamos, né, dizemos o interesse de um pelo outro, e então nós iniciamos um período de oração, porque aí eu conversei com a minha liderança, né, e aí foi aprovado pela minha liderança, e aí nesse tempo nós oramos 3 meses, e mais 3 meses nós nos casamos. Aí foi aí que ela me a gente conversando, e a gente falando, então vamos orar. Aí nós oramos, namoramos acho que uns 3 meses, aí fomos casar. Porque foram um tempo que eu pedi para Deus, 6 meses, para que a gente se casasse. Andy, você lembra daquela vez que eu te falei que eu tive uma visão? Sim. Que falava mais ou menos assim, que a resposta das orações estão aqui. Isso, tá aqui no PG. Não pode ser, Suzana. Andy. Andy, enquanto você fica preocupada em achar quem é o pai biológico do seu filho, Deus quer dar um pai para o seu filho. Mas eu nem... Andy, você esqueceu de cuidar de si mesmo. Como assim, Suzana? Olha, deixa Deus te tratar, que aí Deus vai te usar para ajudar outras pessoas. Mas eu nem... Andy, entrega o controle para Deus. Deixa cuidar da sua vida, que Ele tem algo muito lindo para fazer. Eu recebi uma resposta. Acho que é pra você. É uma notícia bem perfeita e fantástica, e é sua. É o que Deus tem pra você.
casal é real. Achei em todo momento que a antiga vida era melhor pra mim, que eu não iria vencer os vícios e ser livre. Enfim, comecei a crescer, uma família voltei. O marido ideal para mim, dá pra acreditar, uma vida inteira para desfrutar. Eu não vou te perder, uma família voltei. O que eu sinto é um coração com milhões de sentimentos, milhões de sentimentos. O que eu sinto é que vou ter uma família perfeita, ser amada também, fazer planos ir além. Você é o homem dos meus sonhos, é pra casar e amar. Tudo é tão lindo, pois você chegou agora. Juntos viver uma família voltei, uma família voltei, uma família voltei. Edinha, me fala um pouquinho agora sobre o casamento. Como é que foi seu casamento? Então, meu casamento foi um sonho realizado, né? Porque havia uma promessa que Deus havia me dado de que se eu permanecesse firme, Ele me daria dupla honra. No momento do casamento, quando nós vamos casar, foi uma alegria imensa, né? Pra quem não queria casar, né? Foi uma alegria imensa. Foi bom, eu fiquei feliz, muito feliz. Em ver a minha mãe realizando o sonho dela de casar. E aí, então, quando nós fomos organizar tudo para casar, que foi uma das minhas orações, que quando Deus me desse o cordeiro, mas que Deus também me desse tudo para casar, né? E aí, então, foi maravilhoso, Deus levantou pessoas, né? Os padrinhos honraram financeiramente o nosso casamento. É interessante que quando eu tive um sonho de como era o meu vestido, e quando eu cheguei lá para poder ver o meu vestido, a mulher falou, só tem esse. Era um vestido já bem antigo, mas era o vestido que eu esperava mesmo, né? Então, tudo casou. E no tempo também, a cerimônia, Deus havia me dado uma revelação para eu entrar cantando, entrar pela escada, sabe? Foi maravilhoso. Deus levantou várias pessoas para nos ajudar. Foi algo sobrenatural, foi um sonho realizado. Foi muito mais do que eu pedi para Deus. E eu também, quando eu entrei no casamento dela, levando as alianças também, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Uau, foi você que levou as alianças? Foi, eu chorei na entrada. Que legal, uau! Aí pra falar a verdade, assim, quando eu vi que ela entrou de noiva, cantando, aquilo, a lágrima desceu. Uau! Você chorou igual a criança. Chorei. Meio disfarçado, mas chorei. Disfarçado, né? Mas todo mundo reparou. Graça e paz, queridos, amém! Aleluia! Nós estamos aqui nessa noite tão especial na vida desse casal, hoje é o dia do casamento deles, ô glória! Lá em Efésios 5:33 diz o seguinte: portanto,
cada um de vocês ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Jason, você tem um papel fundamental de cuidar muito bem dela, de amá-la, de dar vida por ela. Como Cristo ama a igreja, você deve amar a Andy. E Andy, você tem um papel fundamental de respeitá-lo, de ser submissa a ele. Eu tenho certeza absoluta que vocês seguindo a vontade de Deus, o casamento de vocês já deu super certo. Amém? Ô, glória! E agora, esse momento tão especial, nós sabemos que Deus, Ele é um Deus de aliança. Em todo tempo na história, Deus fez alianças com seus filhos, com Abraão e com vários grandes homens de Deus. Então, nesse momento, eu quero que tragam as alianças. Jason, por favor, pegue a aliança. Sua noiva. Isso. Jason Mendes dos Santos, você aceita Andy Costa Rodrigues como sua legítima esposa? Sim, aceito. Andy, por favor. Andy Costa Rodrigues, você aceita Jason Mendes dos Santos como seu legítimo esposo? Sim, aceito! Eu vos declaro marido e mulher! Ó. 1, 2, 3. Andy, como é que você está? Ai, eu tô tão feliz! Eu nunca imaginei que eu estaria casada um dia! Olha, eu creio que Deus não apenas te deu um marido, mas Ele também deu um pai para o Júnior. Apesar da gente ainda não saber quem é o pai biológico, o Jason é ideal para isso. Sim, ele é incrível, né? Agora me fala, você já pensou na possibilidade do Jason ser o pai biológico do Júnior? Como assim, Suzana? A gente se conheceu no PG? Olha, você me falou que não lembrava de muita coisa, que as feridas que você tinha estava causando um apagão na sua mente, que você não conseguia raciocinar e nem lembrar de nada. Se eu fosse você, eu faria um exame de DNA só para tirar dúvida. Mas não pode. Olha, hoje é seu casamento, vamos esquecer esse assunto e vamos só celebrar. Jason, Sim, meu amor, pode falar. eu tô com uma dúvida aqui, talvez você pode me ajudar. Mas o quê? A gente já se conheceu no passado? Eu acho que sim, mas foi um período muito curto e a gente estava muito louco aquele dia. E se o Júnior for seu filho? Na verdade, nosso filho. O Júnior? Não, eu acho que não. Ai, quer saber? Vamos deixar quieto, né? Vamos, meu amor, temos que curtir a nossa festa. Dinha, me fala um pouquinho como é que foi a reação do Jaelson para aceitar a fazer o exame de DNA. Então, nós já estávamos casados, né, alguns meses recentes de casados, e quando Deus começou a revelar algumas coisas ao meu coração, né, e aí então eu chamei ele para a gente poder fazer o exame de DNA. Assim, no momento que ela me chamou para fazer o exame de DNA, eu até falei com ela, não precisa disso não precisa fazer não, que eu vou cuidar dele como fosse meu filho mesmo. Porém, eu disse para ele, é importante para mim. E aí, então, já que é importante para você, nós vamos fazer. Então, para mim, foi surreal. Eu chorei muito, eu glorifiquei muito a Deus, porque realmente foram 9 anos de muita procura, de muita busca, né? E quando eu peguei aquele exame que eu vi positivo, eu falei, meu Deus, acabou Uau. tudo aquilo que eu carregava durante 9 anos. E para Eduardo foi libertador,
muito feliz ele ficou por entender que, poxa, agora eu tenho alguém aqui, esse alguém realmente é o meu pai, é de verdade, né, biológico no caso. E para o Jaelson foi maravilhoso, porque ele já tinha aceitado, né, a paternidade dentro dele, mas foi pai 2 vezes, né, se é que isso é possível, né? Eu sou pai, mas sou pai mesmo. Então foi maravilhoso para nós, muito gratificante mesmo, só para render graças a Deus mesmo. Eduardo, como foi para você saber que o Jaelson era o seu pai biológico? Foi muito bom, assim, de primeira eu tomei um choque, né, assim, até ficava lendo o DNA lá várias e várias vezes para ver se era verdade mesmo, né, e eu gostei muito, enfim, realizei meu sonho por ter descoberto quem era meu pai, eu estava muito feliz, muito mesmo. Jaelson, como que você se sentiu quando você abriu o exame de DNA e descobriu ali que o Eduardo era seu filho? Foi uma alegria imensa. Eu, assim, gostei muito, fiquei muito feliz. Assim, chorei de novo. Uau! E, assim, quando a gente contou na igreja, foi muito gratificante. Não pra gente, pra glória de Deus. Né? Eu vou precisar. Gente, foi muito bom o tempo que eu passei aqui com vocês. Sim, Suzana, você cumpriu o seu propósito. Suzana, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez pela minha família. Muito obrigado, Suzana. Você me mostrou que nada é impossível. Ai, gente, por falar em impossibilidades, eu tô tão nervosa. Tenho algo para vocês aqui. Eu estou aqui com o resultado do exame de DNA. Vamos abrir? Não tô acreditando. O que é, Suzana? O Jason é o pai biológico do Júnior! Você não foi meu filho! O nosso lar ganhou mais uma chance pra nos unirmos e pra nos amar. Nossa família passou por tantas coisas e eu pensava que isso não ia passar. Mas vocês têm que entender que tudo já passou. Um milagre eu posso ver. Feliz agora estou. Tive tanto medo de não ver meu pai no meu viver. Mas algo aconteceu, as respostas hoje eu tenho. Milagre é ter vocês, não os bens, vocês. Milagre é ter vocês, só vocês, só vocês. E que tal falar um pouco do Jason? Bom, o que dizer sobre o Jason? Ok, lá vai, ele era todo bagunçado, tava nem aí pra nada. Não era um certinho, que época mais amarga. Esqueçam por favor desse cara do passado. Agora ele é um novo homem, foi o amor. Eu tenho tanta coisa pra falar, hey, você pode me escutar. Não tente escapar, eu vou te contar. Quer saber de uma coisa? Vou te falar. Eu sabia que esse dia ia chegar. Feliz estou. Somente confiar que o milagre chegará. Nossa família está aqui, vendo a promessa se cumprir. Mais uma vez estou vendo a família crescer, mas eu choro também vendo isso. Você também fez parte disso. Você foi uma luz bem brilhante pra nos guiar e mostrar tudo, revelar. Quero te dizer obrigada. Vocês precisam ver a vida em outro tom. Há tanto pra saber. Essa família é tudo de bom. Ana, tira uma foto nossa, por favor.
fé de vocês, foi a fé de vocês. O nosso lar ganhou mais uma chance pra nos unirmos e pra nos amar. E esse lar ficou surpreendente. Não é perfeito, nem a gente. Qual palavra define tudo isso que você acabou de me falar? Assim, que Deus é real, que ele, algo que fez na minha vida pode fazer para outras pessoas também. Então, eu defino isso, que Deus é real. Uau. É real, né? E a gente vive sim, Deus faz, Deus ele é real. Essa é a palavra que eu tenho para te dizer, que tudo é real e é real. E Deus. Amém, amém, que bom. Deus faz. Amém, amém. Amém. Tchau. Dia de festa, todos vieram a celebrar. Mais um milagre, um testemunho para contar. Vou confiando, atento ao meu ofício e acreditando, pra mim não há impossível. É real, é real. E por isso que eu sempre canto. Não existe outro que faz tanto. É real e por isso eu sempre canto. Minhas mãos, minha voz eu levanto. Cantando, cantando. Eu sempre tive o sonho de viver algo a mais. As esperanças e o amor já não tinham mais. Mas conheci alguém que pode me ajudar. Daqui pra frente, o milagre eu vou contar. E é por isso que eu sempre canto. Não existe outro que faz tanto. E é real e por isso eu sempre canto. Minhas mãos e minha voz eu levanto. Cantando, 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 é por isso que eu sempre canto. Não existe outro que faz tanto. É real e por isso eu sempre canto. Minhas mãos, minha voz eu levanto. É por isso que eu sempre canto. Não existe outro que faz tanto. É real e por isso eu sempre canto. Minhas mãos e minha voz eu levanto. Aleluia! Uau! Eu só queria uns minutos da sua atenção, queria chamar aqui o Jaels, a Edinha, o Obed, o Eduardo. Essa é a família. O que você viu nesse musical, que Deus encheu aí a mente do nosso querido pastor Rômulo, para ter toda essa criatividade, encaixar tudo que a gente viu, antes de existir, né, na ficção, existiu primeiro na realidade. E a gente acompanhou a história
dessa família, desde o começo, desde que a Edinha chegou aqui. Eduardo era petiditinho, vestia terno e gravata. Eu pensei que você vinha hoje, terno e gravata hoje, para lembrar, né? E disse que ia ser pastor, viu? Você falou que ia ser pastor. Falava, e que se inspirava no pastor Rodrigo, agora eu estou no seu pé. Então, nós vimos Deus transformar. A Edinha, assim como o Jaésio, tiveram a história, que eu digo assim, antes de Jesus, como pregamos essa noite, como pessoas que viviam como verdadeiros réus, condenados pelo pecado, pelas acusações do diabo, pela vergonha. Você vê que até na história de como vocês se encontraram, né? Jaelso junto, estava com o bafo e com a influência, não é só o bafo não, né? Tinha influência também, né? E Deus foi fazendo, porque Edinha sempre teve esse coração, depois que se converteu a Jesus, de buscar as pessoas que estavam perdidas. E quando convidou Jaelso, não era nenhum interesse, era só vê-lo salvo. E de repente, tudo que você viu nessa história, Deus foi fazendo, a transformação da vida dela. É óbvio que não é uma família perfeita, como a minha família não é perfeita, mas são pessoas de Jesus. E que, se olharmos para a história deles antes e a história deles agora, há um abismo que separa o passado deles para a realidade deles hoje. Amém? E o que eu quero fechar com tudo que nós vimos dessa mensagem essa noite, desse fim de série do Reinando em Vida, é dar a cada um aqui uma oportunidade. Um dia a Edinha entregou a vida para Jesus, Jaelso entregou a vida para Jesus, e a partir desse dia é que de fato a história deles foi transformada. Eu lembro de uma pessoa que não acreditou que a sua história fosse nada, isso aí não, ela já sabia que era ele, já tinha armação nisso, teve gente que falou isso, você acredita? Mas isso não é novidade. Na época de Jesus, as pessoas também davam muitas desculpas para os milagres que Jesus operava. Então não tem nenhuma novidade nisso. O que nós vemos aqui diante dos nossos olhos é o milagre de Jesus. Jesus pega o pecador perdido, transforma a vida dele, resgata do poço do lamaçal do pecado, mas acima de tudo dá um nome, dá uma nova história, dá uma nova vida. Assim como eles, quem aqui se identifica e fala assim: eu também tive a minha vida transformada por Jesus? Levante sua mão. Olha ao seu redor, veja essas mãos levantadas. Olha ao seu redor. Eu também sou o primeiro. Quando a gente olha para trás e vê o que Jesus fez por nós, gera em nós uma gratidão muito grande, mas ao mesmo tempo um sentimento de querer que outras pessoas também conheçam o Jesus que a gente conhece. E como se faz isso? É a pergunta. Com um passo simples. Você precisa se render a Jesus. Você lembra quando você era criança? Já brincou de polícia e ladrão? Quando aquele que fazia a polícia, né? Falava assim: Pô, te peguei. O que você dizia? Eu me rendo. Levantava as mãos como dizendo: não terei nenhuma resistência. Se render é se entregar completamente. Eu me rendi a Jesus com 20 anos de idade. Hoje eu tenho 45. São 25 anos caminhando com Jesus. A Edinha tem quantos anos você caminha com Jesus? Mês que vem, 10 anos. Em outubro, nós estávamos indo para Alagoas, num ônibus, para fazer um trabalho lá, missionário, com 50 pessoas dentro do ônibus, e o Clóvis estava conosco, e alguém ligou para o Clóvis, e falou para ele que tinha acontecido uma tragédia na vida da Edinha. Edinha ainda não era de Jesus, ela tinha um outro filho, e esse menino foi brincar numa areia, num monte de areia que tinha lá na rua, junto com outros garotos. E nisso que ele foi brincar, os meninos cavaram, sabe aquela coisa que faz um túnel dentro da areia? Eles cavaram dentro da areia. E aí quando o filhinho dela entrou naquele buraco, os outros meninos subiram na areia, brincando, e de repente aquele monte de areia desmoronou. E aquela criança morreu sufocada ali dentro. E foi uma grande tragédia na vida da Edinha. E acredito que uma das tragédias que te ajudou a chegar até Jesus também, que te trouxe até Jesus. E eu lembro que a gente estava no ônibus, Clóvis falou: olha, aconteceu uma tragédia, uma criança acabou de morrer, é filho de uma pessoa lá da vila, e essa pessoa já tem tanta complicação na vida dela. Ele falou assim: vamos orar. Aí eu parei, junto com os irmãos, nós oramos dentro do ônibus pela vida da Edinha, sem ter contato com ela, porque já era uma grande tragédia. E a Edinha carregou isso, quando se converteu, de querer saber quem é o pai do Eduardo.
né? Como já vimos toda a história. Eu lembro de algumas vezes que a Edinha foi no gabinete levando exame de DNA, chorando, falando: pastor, até quando? Até quando vai ser assim? Mas Deus é um Deus que nos fez para reinar em vida, meus irmãos. E o que você vê na história dessa família, a história de Deus trazendo pessoas para reinar em vida. Onde o pecado é subjugado, onde a tragédia chega ao fim, Deus, com seu perdão, amor e misericórdia, suplanta toda a dor. E hoje eu quero te fazer um convite para você se render a Jesus. Talvez você é alguém que um dia esteve aos pés do Senhor também, mas se afastou por alguma razão que nós desconhecemos, se esfriou na fé, e hoje talvez você olhe para a sua vida e diz assim: o que eu faço, como eu vivo, é impossível que Deus faça algo por mim. Hoje eu quero te dar um desafio. O ano está acabando, estamos aí há praticamente 35 dias para o ano terminar, e a pergunta é: como que você chega ao fim desse ano? Como é que você vai terminar esse ano? Descendo de degrau em degrau, de abismo em abismo, ou recomeçando uma história com Jesus? O passo é simples. Ao confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ao mesmo tempo você também confessa que é um pecador e precisa de arrependimento e precisa de perdão dos pecados. Eu quero fazer uma oração antes de fazer o convite. Feche seus olhos onde você estiver. Se as mães puderem pegar seus filhos e colocar do seu lado, seria muito bom nesse momento agora. Pai, em nome de Jesus, em concordância de fé, nós oramos nessa noite. A história da Edinha, a história do Jaelso, é uma história de milagres, de pessoas que estavam perdidas e foram achadas, pessoas que estavam arruinadas pelas suas vidas de pecado, e alguns momentos nem sentiam mais, de tanto que já tinham afundado, mas hoje conheceram Jesus, têm uma nova vida, uma nova história. O Eduardo teve as suas orações respondidas, teve a sua vergonha retirada, a Edinha teve a vergonha removida de tudo que ela passou. O Senhor deu a ela a honra, como ela mesma disse, o casamento foi maravilhoso, e foi mesmo, tudo que aconteceu, e tudo que aconteceu depois dali. Agora estão pessoas aqui que talvez até imaginem, celebrem o que Jaelso e Edinha estão vivendo, talvez até se alegrem, mas olhem para si mesmas e pensem: não é possível isso para mim, não é possível. Mas hoje nós estamos aqui para dizer que é real, o Senhor é real, e o Senhor nos chamou para a realeza, para viver a realidade de uma vida de reis e rainhas. Não, Senhor, o Senhor não quis que fôssemos sujos pelo pecado, o Senhor sempre nos quis diante do Senhor. Então eu oro para que nessa noite corações sejam tomados cativos à presença do Senhor, voluntariamente, homens e mulheres se decidam ao lado de Jesus, tanto para vir ao Senhor, para se render ao Senhor, quanto também para restaurarem uma aliança contigo. Eu oro para que o Senhor resgate pessoas aqui, como resgatou Edinha, como resgatou Jaelso, como resgatou a sua família. Eu oro para que venha um novo tempo, uma nova história, como veio para eles, venha para essas pessoas também. Que nesse instante, quando alguém se render ao Senhor, como a tua palavra diz, há uma festa no céu, haja também uma festa na terra. Oramos em nome de Jesus. Continue orando, porque esse é um momento muito pessoal, muito único, muito particular. Alguém entre nós hoje quer ouvir a palavra, deseja vir a Jesus, entregar a sua vida para Ele. Onde você estiver, você pode levantar a sua mão. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Alguém entre nós nessa condição, ao ouvir a palavra: eu quero voltar, eu quero vir ao Senhor, eu quero retornar ao caminho de Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Onde você estiver, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida hoje, e no nome de Jesus declarar um novo tempo, uma nova história para você. Alguém entre nós hoje que gostaria de fazer isso? Deus abençoe a sua vida, filha. Pode abaixar a sua mão, celebre o Senhor. Quantos mais estão aqui para entregar a vida a Jesus? Pastor, eu já fiz isso outras vezes. Eu sei, mas sabe que existe aquela vez onde você se entrega genuinamente ao Senhor? Eu já tinha levantado a mão para Jesus algumas vezes, mas houve um dia que foi aquela vez, e desde aquela vez nunca mais. Há 25 anos atrás. Há mais alguém? Onde você estiver, Deus abençoe. Levante a sua mão para Jesus.
Essa mão levantada significa eu me rendo ao Senhor, eu me entrego para Ele. Há mais alguém? Onde você estiver, Deus abençoe, querido. Que bom te ver aqui. Seja bem-vindo à família. Quantos mais estão aqui? Quantos mais estão aqui? Eu sei que há muitas pessoas para entregar a sua vida ao Senhor. Vai ficando de pé no seu lugar. Vai ficando de pé no seu lugar. No nome de Jesus, Deus abençoe. Vai ficando de pé no seu lugar. Vai ficando de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vai ficando de pé no seu lugar. Você que está entregando a sua vida para Jesus. Aleluias, há muitas vidas aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, nós reconhecemos. Amém, glória a Jesus. Quantos mais estão aqui? Deus tem uma nova história para você. Quem Deus libertar, livre enfim será. É o que diz a palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Ele disse isso, se o Filho vos libertar. Se Jesus te liberta, se Jesus arrebenta os grilhões do pecado na sua vida, você é verdadeiramente livre. Não é uma religião que vai te libertar, não é um pastor que vai te libertar, mas é Jesus o Senhor. Então simplesmente, se você se rende a Ele, Ele quebra essas algemas, Ele quebra essas prisões, Ele liberta você, Ele transforma você. Onde você estiver, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, se você quer vir aos pés de Jesus hoje, fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Quantos mais estão aqui para fazer isso hoje? Quantos mais estão aqui para se render a Jesus? E você que já entregou a sua vida a Jesus, eu quero orar com você. Se você puder dar mais um passo de fé, deixar o seu lugar e vir aqui, nós vamos orar juntos. E se você ainda não tomou a sua decisão e deseja fazer, se você deseja se reconciliar com Jesus, deixe o seu lugar também, faça parte dessas pessoas, dessa multidão de pessoas que está entregando a vida a Jesus. Venha, venha em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha. Quem sou eu para que o grande Rei me perceba? Fique de pé, igreja, e cante ao Senhor. Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Se você é filho, filha, diga. Filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Diga. Sim, morreu por mim. Erga suas mãos em liberdade. Libertar, livre enfim será. Diga. Sou filho de Deus, sim eu sou. Há uma promessa. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Você que está aqui na frente, olhe para cá. Jesus vê a sinceridade do nosso coração, mais do que aquilo que a gente fala. É certo que nós vivemos numa sociedade que julga as pessoas pelas ações delas, mas quando julga a si mesmo, julga pelas suas intenções. É por causa do pecado, mas Jesus não faz assim. Jesus aí nos vê por completo. Ações, intenções, profundo do nosso ser, tudo é importante para Ele. E o que vocês estão fazendo aqui se reflete na eternidade. Nada passa despercebido aos olhos daquele que tudo vê. E Ele vê você, Ele vê o seu interior, Ele vê a sinceridade do seu coração, Ele vê aquilo que move você, Ele vê aquilo que quebranta você, Ele vê aquilo que faz você, sabe, se colocar aos pés do Senhor. E eu estou muito feliz pela vida de cada um de vocês. Que bom te ver. Jesus nunca desistiu de você, Ele nunca te esqueceu, nós também não. É bom te ter de volta para recomeçar. Amém. É bom ter você de volta também, meu filho, para ter a vida nova. Você está vendo o que Deus está fazendo com a sua mãe? Você não pode ficar de fora disso. Meninos, que bom ter vocês aqui. Se vocês pudessem ver o que eu vejo do futuro de vocês, vocês vibrariam, porque Deus está fazendo uma coisa nova na vida de vocês.
Estenda a sua mão, igreja. E se você está aqui ainda, não se rendeu a Jesus, corra para cá, dá tempo. Senhor, nós, com alegria em nosso coração, abrimos nossos braços, estendemos nossas mãos para envolver essas pessoas em amor. Cada uma delas é importante para o Senhor. Cada uma delas custou a tua vida na cruz. O Senhor não fez ninguém para ser réu do inferno. O Senhor não fez ninguém para ficar perdido para sempre. Tanto é que o Senhor deixou a sua glória, veio a essa terra e se rendeu completamente naquela cruz por cada um de nós. Pai, no poder de Jesus, eu oro pela transformação na vida desses meninos e meninas que aqui estão, homens e mulheres. Eu oro para que os seus pecados sejam perdoados. Eu sei que depois de hoje Satanás vai lembrar a eles o passado deles, mas eles podem dizer: não, meu passado não é o que eu sou. Eu morri junto com Jesus naquela cruz. Eu entreguei minha vida para Jesus na noite de domingo e eu não volto mais atrás. Pai, eu declaro e oro para que a identidade de cada um deles seja restaurada no poder de Jesus, para que venha um novo tempo, para a glória do Senhor sobre cada um, como o Senhor fez com Jael, como o Senhor fez com a Edinha, como o Senhor fez comigo, como o Senhor fez com tantas pessoas que aqui estão. Faça com eles também. Dê a eles uma nova história, um novo tempo. Perdoe os seus pecados e escreva seu nome no livro da vida. Transforme a sua história. E que a mesma sociedade, assim como aconteceu com a Edinha, que viu uma mulher que se prostituía, que se embriagava, que fazia todo tipo de atrocidades terríveis, vergonhosas para uma mulher, para uma mãe. Hoje é a mesma sociedade que vê uma mulher transformada, casada, restaurada, uma verdadeira mãe de filhos. Nós declaramos, Pai, que assim também a sociedade vai ver esses homens e mulheres que aqui estão transformados para a glória de Jesus. Nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Sejam abençoados por Deus. Vivam a nova história que Deus tem para vocês. Vanildo que está ali, levanta a sua mão, levanta as duas. Aquele irmão ali, ele gostaria de dar um presente para vocês. E é verdade, tem algo para vocês levarem como uma lembrança desse dia. Se vocês puderem acompanhá-lo, por favor, leve-os até lá, vocês que aqui estão. Bruno, os demais, me ajudem. Cante isso. Perdoado. Diga. Eu sou quem dizes que eu Afirme sou. isso sobre você nessa semana. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem ele diz que eu sou. Diga, escolhido. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Diga. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia, quem Deus libertar. Quem Deus libertar. Canta, igreja. Livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Que você tenha uma semana abençoada. Que a sua vida seja abençoada pelo próprio Senhor. Que nessa semana você viva o melhor de Deus para você. Que o Senhor te alcance com saúde, amor, paz e misericórdia. Que Ele te prospere em tudo que é bom na sua vida. E que você viva o melhor de Deus, a vida abundante. Seja abençoado. Amanhã estaremos juntos novamente na nossa celebração de formatura. E terça-feira na grande graça transformadora. Aproveite para fazer sua inscrição hoje, no final dessa celebração. E você que tem filhos pequenos, a conferência diz que não podemos trazer, mas vamos reservar a galeria dos fundos para todos que não puderem deixar seus filhos com alguém. Vocês vão ficar com seus filhos lá na galeria dos fundos. Deus abençoe, uma semana poderosa, vá em paz. Em sua casa, Deus abençoe. Vocês foram demais, parabéns. Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim,